estimados internautas, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde e hoje é um dia especial, um programa especial porque nós iremos falar de uma figura também especial, uma figura paterna. Nós iremos, como estamos lembrados, 19 de março, sim, celebrou-se o Dia Mundial Internacional do Pai. E é com esta celebração que nós julgamos pertinente trazer este assunto, falarmos da figura do pai, a figura paterna. E para falar sobre esta figura paterna, para falar da figura do pai, contamos com a doutora Anícia Zunguza, ela que é psicóloga, e vai nos ajudar a compreender tudo em torno da figura do pai. Boa noite, doutora, seja bem-vinda ao programa Mais Saúde. É sempre um prazer ter-a deste lado, para partilhar o seu saber com os nossos queridos internautas, que já nesse momento estão atentos para perceberem, entenderem tudo sobre a figura do pai. Quero então saudar os nossos internautas e para começarmos o nosso dia de conversa. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Fáusio. Boa noite a todos e todas que nos assistem neste momento. É uma honra fazer parte deste programa. E é bom estar aqui para falar de um tema muito importante e que é ignorado por muitos, principalmente pelos pais. Mas só para não ferir os pais, vou dizer por todos, senão eles já se sentem feridos como se estivessem a ignorar os filhos, não. Mas é muito importante falarmos deste tema, que influencia muito naquilo que é o desenvolvimento do homem do amanhã. Então, vamos juntos aqui hoje falar dos problemas emocionais ligados ao abandono paterno. Não entendamos só o abandono como a palavra abandono, mas aquela ausência que o pai faz também no dia a dia da criança em casa. Vamos falar um pouco disto. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas, coloquem um like aí no programa Mais Saúde, compartilhem, acompanhem-nos, deixem os vossos comentários e estamos juntos. Certíssimo. Então, deixa eu ficar aqui, a doutora já breve o convite para o nosso tradicional like, comentem, façam questões e também compartilhem para amigos e familiares, para que, afinal de contas, possamos construir uma sociedade cada vez mais paterna. Bom, doutora, se fala muito da figura materna, se fala da mãe. Porém, pouco se fala de pai, mas é uma figura importante para a família. Eu gostava mesmo de começar por um princípio, por tradição. Quem é essa figura? Pai. A quem podemos dirigir com este título? Quem é pai neste momento? Na opinião da doutora, qual é o conceito mais indicado, mais ideal, mais amplo de pai? Bom, quando nós ouvimos a palavra pai, a primeira imagem que nos vem é um ser bem enorme, com músculos e tudo, é um ser bem enorme, mas ok, tirando aquilo que é a imagem que nos vem à mente, pai nos remete a pensar numa figura protetora, uma figura cuidadora. Muitos pensam na palavra pai só como uma figura provedora, o que é errado. Não sei se me percebem. Uma figura provedora. Pensam que o pai é aquele que vai sustentar a família, é aquele que vai suprir as necessidades, mas quando nós pensamos no que significa mesmo a palavra pai, nos remete a uma figura que é protetora e cuidadora da família, no geral, não só da criança, mas na família toda. Tanto é que raramente nós veremos uma mulher que tem o homem aí do lado a levantar para espreitar na janela se tem um ladrão lá fora ou não. O que acontece na maior parte das vezes é que ela cutuca e diz: ei, vai lá espreitar, tem alguma coisa estranha lá por fora. Por quê? Porque já carregamos conosco que é ele quem protege a família toda. Então, as duas palavras que eu usaria, que não é um conceito buscado, não, são palavras que eu
acredito que melhor se encaixam na figura paterna, que são as palavras cuidadora e protetora. Então, coloquem aí a minha citação, Nícia 2022. Está anotado, doutora, está anotado. Depois dessa explicação, desse conceito exaustivo, não é, sobre a figura de pai, é importante, doutora, trazer aqui também algumas linhas de pensamento. Fala-se de dois tipos de pais, não é? Como entender isso? Fala-se de pais biológicos, pais de criação. Provavelmente existam outros conceitos, outras designações de pais. Qual é o seu entender para essas figuras, para essas designações? Ok. Bom, está certo, doutor Fáusio. Acredito que muitos cresceram ouvindo esses dois conceitos, né? Ouvindo o pai biológico, o pai de criação, e, na verdade, o pai biológico assume-se que é o pai biológico da criança, é aquele que também contribuiu geneticamente para que a criança existisse, existe lá o seu cromossoma. Então, os seus genes, e até falando já na área da psicologia, pode-se dar também aí alguns traços de personalidade. Então, o pai de criação é aquele que não tem essa vertente genética ou biológica, mas cuida, tem aquela, exerce aquele papel cuidador, protetor, como se essa criança fosse sua, mesmo carregando o sangue de uma outra família, como se diz vulgarmente, ele assume que essa criança é sua, protege e cuida como se assim fosse. Então, na sociedade ouvimos estes dois tipos de pai. O gênero A, ele não é pai biológico, mas é pai de criação, porque ele exerce esse papel de pai. Mas eu voltaria para o meu conceito anterior. Independentemente de haver aí a vertente biológica ou não, pai é aquele que exerce o papel cuidador e protetor, porque só o significado da palavra pai nos remete a isso. E se esse pai tem essa vertente biológica, mas não exerce essa função cuidadora e protetora, nem o próprio filho irá conceber em sua mente que este é seu pai. Então, é assim como eu vejo estes dois termos. Certo. Olhando para aqui que a doutora fez referência à questão, o papel do pai, que é proteção, cuidar. E é importante, nessa perspectiva, falarmos daquilo que seriam os efeitos, não é? Os impactos do não desempenho deste papel na família, mas em particular para a criança. E é nessa perspectiva que eu gostava de colocar aqui a seguinte questão. Quais são, então, os impactos, ou seja, os problemas emocionais que podem advir da ausência deste modelo de pai? Que problemas problemas emocionais, sim, podem advir nas crianças, ou seja, podem surgir por falta ou ausência deste modelo e perfil de pai? Ok, doutor Fáusio. Bom, o papel do pai é muito importante no desenvolvimento da criança. Antes de ir à pergunta que o doutor Fáusio deixou aqui, eu vou falar um pouco daquilo que é a importância do pai na vida da criança. O pai tem uma função estruturante na vida da criança. Por que estruturante? Porque a criança deste bebê com a mãe, eles têm uma relação simbiótica. Por quê? O bebê depende da mãe para se alimentar. Então, a ligação com a mãe tende a ser
muito mais forte. Tanto é que se nós prestarmos atenção, é muito comum vermos bebés chorarem porque as mães estão a sair e não darem a mínima quando os pais saem. Então, porque há um apego que as crianças desenvolvem com as suas mães. E é necessário, desde pequenas, as crianças perceberem que o mundo não será assim, não será uma relação constante de apego entre eles, os bebês, e as suas mães. É aí onde entra o papel do pai, porque o pai aparece como um invasor, entre aspas, como aquele que vai disputar a atenção. É assim que os bebês encaram ainda nas primeiras fases de desenvolvimento. Quando elas já chegam aí à primeira infância, nós vemos que, por vezes, o cenário tende a mudar, as meninas apegam-se aos pais, os meninos apegam-se mais às mães. Então, esse é um outro aspecto que podemos falar em um outro programa, porque isso chama-se complexo de Édipo, e o pai da psicanálise, um grande estudioso aí, Freud, é que fala sobre esse ponto. Então, mas é aí nessas fases, quando a criança ainda tem essa relação simbiótica com a mãe e o pai aparece como quem vai tirar a mãe do bebê, que começa a encarar que não. Por exemplo, a atenção dessa senhora aqui não é só para mim, ele também faz parte da família. Então, o pai vai ajudar muito naquilo que é a base mental da criança desde pequena. E isso vai ajudar porque a criança, ainda pequena, vai começar a aprender como lidar com as frustrações. Há de saber que não terá mãe sempre aí, mas terá outras pessoas, tias, avós, irmãos. Então, que o mundo não é só feito de por exemplo, a criança ainda pequenina, ela se vê num local onde é só ela e a mãe, mas não, começa a encarar que existem outras pessoas. Então, o pai tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da criança. E o que acontece é que, se nós pensarmos naquilo que são os temores que todos nós temos, o pior medo ou o maior medo de todos e todas desde criança, é o abandono. Nós temos muito medo de ser rejeitadas e temos muito medo de ser abandonadas. Então, nesta primeira fase, quando esta criança tem o abandono do pai e não consegue ter essa função estruturante, isso vai causar problemas já na vida adulta. Teremos aí indivíduos que não saberão lidar com frustrações, teremos indivíduos ansiosos, teremos indivíduos com problemas sociais, teremos indivíduos que não conseguem ter bons relacionamentos com outras pessoas, uma série de problemas, mas que encontramos a base lá na primeira infância, porque tudo que acontece na primeira infância fica gravado no nosso subconsciente, e é isso que vai ajudar naquilo que será a formação da nossa personalidade. E o que seria a personalidade nesse caso? Padrões constantes de pensar, de agir, de sentir, e que são relativamente flexíveis de indivíduo para indivíduo. Então, é extremamente essencial que a figura paterna esteja aí presente na vida desta criança para que ela consiga se desenvolver bem. A palavra do pai, seja aprovação ou desaprovação, influencia muito naquilo que é o desenvolvimento da criança também. Porque se nós temos por exemplo, as crianças, na primeira infância elas começam a ter a experiência estudantil, vão às creches, começam aí o ensino primário, e quando voltam, para as crianças que têm os pais e as mães em casa,
Quando voltam, a tendência, por exemplo, é mostrar a prova ou mostrar o resultado que teve na escola. Esperam que os dois deixem alguma informação sobre o que a criança mostrou, do gênero se conseguiu fazer um desenho bonito, espera que a mãe parabenize, mas também espera que o pai parabenize. É aí onde nós vemos até muitas crianças implorando a atenção dos pais, mas os pais encontram-se ocupados demais para ligar a detalhes tão mínimos, mas que contribuem muito para o bem-estar da criança naquela fase e para o desenvolvimento da mesma. Certo. E, doutor, tem um aspecto, eu penso que tem um conceito que nós... eu não gostava de deixar isso passar despercebido, diferenciarmos dois termos que estamos aqui a tentar gerir e procurar um enquadramento. Quando falamos de... eu gostava de saber qual é a diferença de um pai do abandono, não é? Um pai abandono, nesse caso, um pai que uma ausência que se configura no abandono e uma ausência que se configura simplesmente na ausência. Eu não sei se esses dois termos elas podem competir na mesma, ou podem ser alternáveis, ou seja, podem ser, um pode substituir o outro, ou então há aqui uma separação desses dois termos. Quando é que um pai é ausente, simplesmente, e quando é que há uma situação de abandono da figura paterna? Ok. Duas questões muito importantes. Um pai que abandona é aquele que simplesmente se vai e não está lá em nenhum momento para a criança. Não vive com a criança, mas também não se faz presente na vida da criança. Este abandonou. Não se faz presente nem financeiramente, nem emocionalmente. Porque muitos pensam que a ausência, ou seja, o abandono, já estou eu aqui a fazer confusão. Muitos pensam que o abandono tem muito a ver com aquilo que é o cumprimento das suas obrigações financeiras para com a criança. Não é só isso. É principalmente a ausência de suprimento da parte emocional desta criança. Considera-se um pai que abandonou sua criança, aquele que não liga, não procura saber e não ajuda financeiramente. Agora, um pai ausente é aquele que pode pagar até todas as despesas da criança, pode ajudar financeiramente, mas ele simplesmente não se faz sentir emocionalmente na vida da criança. Este pai, diferenciando ainda, voltando um pouco para o pai que abandonou, eu disse anteriormente que o pai que abandona não vive com a criança. O pai ausente, ele vive com a criança. Pode viver, como também não. Mas vamos pensar aqui no caso em que é um pai que vive com a criança, porque é aí onde muitas pessoas fazem confusão. Porque dormem na mesma casa, pensam que são presentes na vida das crianças. Então, um pai ausente é aquele que até pode viver, pode dividir o mesmo teto com a criança, mas ele simplesmente não se faz sentir na vida da criança. Temos agora uma vida muito corrida. Temos pais, por exemplo, que saem muito cedo, a criança está a dormir, voltam muito tarde, a criança já está a dormir. Esse pai praticamente não existe na vida da criança, mas ele não paga as despesas, paga a escola, paga alimento, mas a criança não tem contato com este pai. Chega ao final de semana, o pai, por exemplo, prioriza saídas com os amigos, viagens e até saídas de negócios, mas não levou a família consigo ou não deu não teve aí nenhum tempo para a sua família. Este pai divide o teto, mas é totalmente ausente para a vida desta criança. Certo. E é importante mesmo nesses conceitos, ou seja, nessas colocações, nesses extremos, encontramos também um terceiro ponto, que é importante diferenciarmos entre um pai ausente e um pai
presente, não é? Eu gostava que a doutora fizesse aqui menção a criar-se perfil desses dois pais para que talvez muitos dos nossos internautas possam procurar e melhor identificarem-se ou enquadrar-se em quais dos grupos eles provavelmente se identificam. Certo. Bom, o pai, vamos agora falar do pai presente e do pai ausente, acredito que é isso. Certo. O pai presente é aquele que, mesmo não dividindo o mesmo teto com o seu filho ou filha, ele se faz presente nos momentos importantes desta criança. É um pai preocupado, atencioso, aquele que procura saber como vai a escolarização desta criança, que procura saber da saúde desta criança, arranja um tempo para estar com essa criança, se faz sentir na vida desta criança. É um pai que, se a criança está doente, está lá para dar uma palavra de consolo, tu vais melhorar. E olha, só que esta palavra é aquela que vai fazer com que realmente a criança melhore, porque por vezes a falta de atenção, a falta de carinho também mexe conosco e acabamos adoecendo. Então, um pai presente é aquele que, mesmo não estando no mesmo teto com a criança, se faz sentir nos momentos importantes da criança, enquanto que o pai ausente é aquele que, mesmo estando no mesmo teto com a criança, não se faz sentir nos momentos importantes da criança. E quais seriam esses momentos importantes? Os momentos mais importantes para todos nós são os momentos de dor e os momentos de alegria. Momentos da alegria da criança seriam aqueles momentos em que conseguem ter uma nota boa na escola. Para as crianças pequeninas ainda, são coisas tão pequenas que nós pensamos que não são de importância nenhuma, mas só o fato da criança fazer um desenho e querer pedir para que os seus pais vejam, já espera que os pais digam algo positivo com relação àquele desenho. A criança, só por ter um tombo, aleijar-se um pouco, já espera que os pais também demonstrem atenção, por mais pequeno que seja o ferimento, já esperam que o pai esteja aí a dizer, vai passar, daqui a pouco tu estarás bem. Quando digo pais, me refiro aos pais e às mães, porque podemos até prestar atenção que a criança ainda pequena aleija-se num dedinho, por exemplo, vai ter com a mãe simula aí um sobra, vai passar. Depois vai ter com o pai, do gênero, não basta o que a mãe fez, vai ter com o pai e diz de novo, eu me aleijei, está a doer. Espera que o pai faça a mesma coisa que a mãe fez. Então, esses pequenos atos contribuem muito para aquilo que é a base mental da criança com relação à ausência ou à presença do pai na sua vida. Então, o pai, mesmo vivendo sob o mesmo teto, se o pai volta para casa, vai ver o jornal, fica ao telefone, em nenhum momento procura saber como é que foi o dia da sua criança, se está bem, como é que foi na escola, se tem boas notas, como é que vai a saúde, tudo que tem a ver com a vida da criança. Este pai divide o teto, mas é ausente. Certo. E, doutora, aqui lança-se, temos um grande desafio. Nós estamos numa sociedade, num tempo em que há uma corrida desenfreada para a busca de melhores condições de vida. E alguns pais se veem obrigados, mesmo morando debaixo do mesmo teto, se veem obrigados a estarem fora de casa por muito tempo. Outros nem têm a possibilidade de morarem debaixo do mesmo teto com seus filhos, muito menos na mesma cidade, alguns fora do país. Quer dizer, são situações que colocam esses pais a um desafio de serem presentes, mesmo ausentes. Como lidar, como ser um pai presente nessas circunstâncias, mesmo não estando próximos ou então vivendo com seus filhos? Ok, certo. Bom, a dica é muito simples, embora que
seja uma situação dura para ambos. Não é fácil estar longe da família para os pais e realmente os pais carregam mais a cruz de ter que trabalhar fora, distantes da família, pela natureza dos trabalhos também que eles têm escolhido. Se nós prestarmos atenção, a maior parte dos camionistas são homens, então os mineiros, na sua maioria, também são homens. São profissões que acabam afastando os pais das suas Militares, só para lembrar, os militares. Sim, exatamente. Então, mas hoje em dia as tecnologias nos favorecem, então podemos fazer uso. Hoje em dia nós podemos nos sentir assim perto das pessoas, ainda que distantes. Então, mesmo estando longe, podemos reservar um tempinho para fazer uma chamada de vídeo para que a criança nos veja e para que nós também possamos ver a criança. Tive a oportunidade de ver a experiência de alguns pais camionistas que fazem assim, eles simplesmente fazem chamadas de vídeo diariamente, quando eles têm aquele momento de parada para descansar, tomar um banho, se alimentar, eles aproveitam e fazem chamadas para as suas famílias, chamadas de vídeo, para que possam ter um momento, pelo menos, em que tenham um contato visual uns com os outros. Então, e nós conseguimos ver aí nesses vídeos a alegria das crianças. Tem crianças que até pegam nos seus cadernos e mostram: olha, pai, eu tive um certo no exercício na escola, a professora elogiou-me. E o que a criança espera como retorno? Espera que o pai também volte a elogiar. É um reforço muito bom para a criança. Então, podemos fazer uso dessas tecnologias, mas estes pais têm momentos em que voltam para casa. O que eles devem fazer é tornar os pequenos momentos que têm com a sua família ou com as suas crianças, torná-los em momentos de qualidade. Não precisam ser momentos longos de quantidade, mas sim de qualidade. Como? Se tem 2 dias, depois de 3 meses, tem 2 dias em casa, nesses 2 dias, o pai terá de fazer um plano para não se desviar, porque terá esses 2 dias para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe, para os seus irmãos. Então, o melhor é tentar planificar, porque haverá uma disputa, todos vão disputar a atenção dele. Então, o melhor é tentar fazer um plano e tentar dividir o tempo. Por mais que consiga só 1, 2 horas de tempo com a sua criança, que seja um momento de qualidade, tente esquecer de tudo e de todos, tente ficar longe do telefone. Se for para brincar, brinque com a sua criança, pegue no caderno da sua criança, por mais que sejam coisas que a criança até já tenha mostrado em tempos atrás, já tenha mostrado o caderno, o pai pode folhear e dizer: uau, tiveste uma nota bonita aqui, que bom, estás de parabéns, continua assim, continue estudando, continue se esforçando. E olhem que será um momento curto, mas em que a criança também vai trazer muitas informações, vai trazer informações sobre os colegas que provocaram na escola, sobre as pequenas brigas que fez, as pequenas brigas que teve. Então, o pai vai ter que fazer um exercício de racionalização deste tempo para tentar suprir todas essas necessidades que a criança vai trazer consigo. Se a criança contar momentos tristes que teve, o pai vai ter que agir como se estivesse a reviver este momento triste. Ah, tu caíste quando eu não estive, que pena, que aleijaste. Não pode simplesmente mostrar ares de cansado e dizer: ah, já tínhamos falado sobre isso. Não. Tente fingir, se não consegue ser realista, mas demonstrar à criança que há uma preocupação com relação ao que a criança está aí a expor. Então, essas são as 2 dicas essenciais. Chamada de vídeo para sentir aí um contato visual e, nos poucos momentos que tiver com a família,
tentar torná-los em momentos de qualidade. Certo. A figura do pai realmente é uma figura que falar dela não se esgota. É uma figura com uma dimensão importante para a criança e para a família, mas também eu julgo importante e pertinente falar de algumas mulheres que em algum momento elas assumem a figura de pai. Doutora, é preciso não esquecer essas mulheres e é preciso, de alguma forma, como uma mulher pode exercer uma figura de pai numa situação em que temos um pai que não consegue se fazer presente por vários motivos e por vezes são de ordens naturais, simplesmente porque não se encontram. Eu penso que me entende. Eu gostava que a doutora desse uma dica a essas mulheres, como vão, ou seja, por imperativo da vida, o que podem fazer para poder preencher a figura de pai na vida das crianças. Ok. Bom, a figura do pai não será preenchida, não vamos nos enganar. Essa é uma realidade. Se o pai existe aí, nós estamos a falar de situações de perda. Certo. Digo isso só para os nossos internautas perceberem, porque há situações em que, infelizmente, situações da vida, as crianças perderam os seus pais, não tem mais os pais aí. Estamos a falar de pais que estão aí. As crianças veem os seus pais, sabem que os seus pais existem. Essa ausência não será preenchida, não vamos nos enganar, este é um fato. A mãe terá um papel a dobrar, terá de ter muita paciência, porque a tendência sempre aí será se apegar muito à mãe, levar todas as preocupações à mãe. E se for uma mãe que, por exemplo, trabalha, volta do serviço, a criança só tem a mãe para contar tudo o que aconteceu durante o dia, a criança só tem a mãe para falar sobre o trabalho que a professora deu. Então, a mãe terá um trabalho a dobrar, terá de ser muito paciente. Mas, como eu já tinha falado anteriormente, fechar a figura paterna, não podemos assumir que é algo possível. Situações da vida nos obrigam, porque a entidade paterna não se encontra mesmo inteira, não existe, mas nos casos em que os pais existem, até podemos ter crianças que são abandonadas e não desenvolvam nenhum tipo de transtorno no futuro, mas porque estas já têm traços de personalidade bons, flexíveis e que ajudam para que não tenham esses problemas. São crianças que, se calhar, outras situações da vida ajudaram para que não encarassem isso como uma dificuldade e conseguissem se desenvolver bem. Agora, é muito difícil tentar fechar algo que já vem, é algo que a criança constrói. Nós não temos como influenciar assim muito. Vamos tentar dar o nosso máximo, dar atenção, cuidar da criança, mas se a criança vê, sabe, que o pai existe, a criança sempre vai se perguntar por que este pai não é atento para com ela. E até vai fazer essa questão à mãe. Por que o pai não vem visitar? Vamos supor que são pais separados e o pai simplesmente não vem mais visitar, não quer mais saber destas crianças. A criança vai perguntar à mãe por que o pai não vem visitar. Agora, eu não sei, não posso dar aqui uma resposta, porque as mães sempre, nesses momentos, é que arranjam um meio para responder à criança de modo a não ferir e não demonstrar que este pai está a rejeitar a criança. Se nós prestarmos atenção, mesmo em casos de rejeição, as mães nunca dizem teu pai te rejeitou. As mães sempre tentam preservar aquela figura paterna. Por que será? Porque sabem da importância deste pai para esta criança
e sabem que não vai fazer bem para esta criança saber que o pai existe, mas que simplesmente rejeitou. As crianças que são rejeitadas, na sua maioria, só sabem que foram rejeitadas com o tempo, já com o crescimento, mas ainda pequenas. Raramente encontramos uma mãe que consegue dizer, por exemplo, que o pai rejeitou a sua criança. O que as mães tentam fazer é preservar aquela figura e arranjar, tentar ver respostas que façam com que a criança perceba que o pai está aí, mas que ela não é uma criança rejeitada, porque voltamos àquela resposta que eu dei há uns minutinhos atrás, quando eu falei que o maior medo do ser humano é a rejeição, o abandono e a rejeição. E esse estudo até foi feito por um grande estudioso também brasileiro, Rodrigo Fonseca. Ele é o presidente da Associação dos Psicólogos no Brasil, e ele falou sobre isso, fizeram um estudo sobre esta questão, e eles, depois, na sua conclusão, eles falam, dão-nos aí um parecer que vai mesmo de acordo com que estivemos a falar aqui. A criança, naquela primeira fase, ela em nenhum momento espera ser rejeitada ou abandonada. Tanto é que nós vemos aquele ato de chorar, por exemplo, quando a mãe vai. E vamos ver também que quando esta criança começa a se apegar pelo pai, quando aquela função simbiótica entre a mãe e o bebê vai passando, já não é para suprir as suas necessidades alimentícias, por exemplo, a criança já brinca, já não depende muito do leite materno, então já brinca com o pai, já sente a presença do pai e a ausência. Então, a criança também, por vezes, chora quando o pai sai. Então, é uma questão muito difícil, complicada. Não há fórmula mágica para substituir o pai na vida de uma criança. São situações em que as pessoas encaram de forma diferente, mas a base é sempre a mesma. Ainda na primeira infância, as mães, quando vêm-se numa situação de rejeição do pai para com os seus filhos, elas sempre tentam preservar essa figura paterna de modo a não deixar sequelas nessas crianças, porque todas encaram essa situação como uma situação aversiva para as suas crianças. Muito obrigado, doutora, muito obrigado mesmo. E assim, caro internauta, quero lembrar o nosso tradicional like, comente, deixa ficar aqui a sua experiência, se é pai, se não é pai, é filho, obviamente. Então, partilhe conosco aqui como tem sido a sua relação com seu pai ou com seu filho, para que juntos possamos aprender um do outro. Porém, em gesto mesmo de desfecho desta conversa, que simplesmente ela não tem como esgotar esse conteúdo, estamos a falar de uma figura realmente importante para a criança. Doutora, em gestos mesmo de últimas considerações, que mensagem, que dicas gostava de partilhar com os nossos internautas, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos? Certo. Primeiro, dizer que os problemas que podem surgir na vida futura destas crianças, já na vida adulta, por conta desse abandono ou rejeição, são muitos problemas emocionais. Nós já vimos até criar pessoas que têm baixa autoestima, porque não tiveram aquele reforço lá na primeira infância, têm depressão, e nós bem sabemos que a depressão é uma doença muito, muito silenciosa e grave. A depressão leva até a suicídio. E eu já tive uma experiência amarga de atender pessoas jovens mesmo. Vou contar aqui, vou deixar uma pequena história de um jovem. Acabei me lembrando agora e acho importante deixar. O jovem cresceu com a mãe, foi rejeitado pelo pai, mas a mãe, naquela primeira infância,
preservava o pai. Ah, não, é porque ele trabalha longe, ele não vem por causa disso, mas já tens que estudar, ele há de vir, ele há de vir. Aquele miúdo cresceu sabendo que o seu pai um dia viria visitá-lo. Já na adolescência, ele percebeu que não, o pai simplesmente havia abandonado, mas ele sabia que o pai estava vivo. O jovem procurou o pai sozinho até encontrar, e encontrou. É uma história verídica daqui de Moçambique. Ele encontrou seu pai e ele simplesmente pediu ao pai para que fosse morar com ele. O pai só respondeu, podes vir. Mas o pai, eu acredito que aquele pai não se sentia pai daquela criança, não tinha sentimento nenhum, porque recebeu-lhe, mas não queria lhe receber, porque em nenhum momento demonstrou afeto por ele, e aquilo fez mal àquele jovem. Aquele jovem notou que ele estava perto do pai que ele tanto procurou, mas que ele não tinha o pai que ele procurava, porque ele esperava que aqueles todos os anos de ausência fossem compensados. Esperava sentir o amor do pai, o carinho do pai, ter a presença do pai, mas nas palavras dele eu senti que ele estava perto de alguém que se encontrava muito mais distante do que nós pensávamos, e ele acabou não conseguindo lidar com aquela situação, teve problemas de depressão e tentou se suicidar. Então, são problemas que nós ignoramos, mas que influenciam muito no desenvolvimento dos indivíduos. É mais fácil para estes indivíduos, mais fácil não, também dói, mas encarar o luto e saber que o pai não existe é algo muito diferente de saber que ele existe e simplesmente não quer dar atenção, não quer cumprir com as suas obrigações de pai. Então, o meu pedido, o meu apelo, ou o que eu vou deixar aqui em jeito de conclusão ou em jeito de considerações é que, queridos pais, a vossa presença e a vossa ausência influenciam muito no desenvolvimento das vossas crianças. Então, pensem no que é melhor para elas. Suprir a vida financeira das crianças, por exemplo, não é tudo. Nós temos aqueles pais que dão tudo, dão dinheiro, até a criança tem carro, tem motorista, tem tudo, mas não tem a parte emocional suprida. Depois nós vemos jovens frustrados, jovens drogados, e os pais se perguntam, eu dei tudo, nunca faltou nada, nunca faltou comida, estudou nas melhores escolas, e agora ele vem se tornar um drogado. Não, alguma coisa falhou e é culpa dos pais, não só dos pais, pai e mãe. Então, vamos prestar atenção, a educação não é só da mãe, é dos dois. Dar dinheiro, dar bens, suprir as suas necessidades, não é tudo. Não vai suprir, o dinheiro não vai suprir a parte emocional desta criança. Então, vamos tentar ser mais presentes. Se conseguimos 2, 3, 4, 5, 6 minutinhos por dia para com as nossas crianças, que sejam minutinhos de qualidade, que sejam minutinhos de afeto, de amor, de carinho, de compreensão, de todos aqueles sentimentos bons que todos nós gostamos, não só as crianças, mas também os adultos. É muito bom para um pai chegar a casa e ter a criança a correr para os seus braços e perguntar como é que foi o dia do pai. Então, assim também é para com a criança. É muito bom para uma criança ter um pai que pergunta como é que foi o seu dia? Estudaste bem? Aconteceu alguma coisa de errado? Então, vamos tentar ser mais presentes na vida das nossas crianças. Queridas mães, também o apelo se estende para vocês, porque este é um desafio não só das mães, não só dos pais, mas de todos nós. Se temos uma mãe ausente,
é função do pai tentar dar um puxãozinho de orelha e dizer, não, seja um pouco mais atenta para com seu filho, mas se temos um pai ausente, também é função da mãe dar um puxãozinho de orelha para o pai e dizer, tente ser mais atento para com a sua criança, que é nossa criança. Então, este é um papel difícil para todos, mas que não é impossível. Então, ainda aqui distantes, vamos tentar ser mais presentes na vida das nossas crianças. Porque quando formos velhinhos também, por mais que os nossos filhos moram a quilômetros de distância, aquela ligação que o filho dará já na terceira idade, a perguntar como é que o pai está, de certeza é extremamente essencial.